Boa tarde para todos, boa apresentação, né? E vamos dar início aqui à nossa programação, certo? Então, para a sala, só me situar aqui. Para a nossa programação de hoje à tarde, pessoal, boa tarde, Rayara, e boa tarde a todos também que falaram no chat, que eu não respondi nominalmente. Pessoal, a nossa programação, então, vai ter, pelo que consta, né? Pedro Henrique de Oliveira, Kátia Fernanda de Oliveira, Alice Campos Silva, Gloriana Solis Alpizar, Maria do Socorro da Silva de Souza e Otávio Facundes Matos Braga Bonfim, ok? Nessa ordem. Se alguém tiver algum problema com a ordem, é só me avisar que a gente se adapta aqui, mas vamos seguir, então, a ordem programada. Então, o primeiro trabalho, Pedro Henrique de Oliveira vai apresentar Padim Cício, Práticas, Representações e o Poder Simbólico objetivado na fé popular. Boa tarde, Pedro. Você está aqui com a gente? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Todo mundo me ouve direitinho? Ah, tá. Que estranho, é porque você está numa Ah, câmera e eu olhando aqui sem entender. é porque eu tô sem Ok, microfone no tranquilo, computador. Aí o tranquilo, áudio é no celular e a imagem no computador. tranquilo, tá ótimo. Eu vou Pedro, tentar. então aproveitando só para esclarecer as nossas normas de apresentação, você vai ter 10 minutos para apresentar e mais 10 minutos a gente reserva para o debate. Assim será com todos, tá? Então, quando você quiser, fica à vontade de começar, enfim, compartilhar a sua tela, tá? Com a palavra. Certo. Obrigado. Nada. Vocês me avisam quando estiver aparecendo, por favor? Tá aparecendo, Pedro. Estamos vendo, tudo ok. Então, gente, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer pela participação de todos e agradecer também pela minha participação no colóquio. É, Acho que faz um time que eu não participo de eventos acadêmicos assim. E o meu trabalho que eu vou apresentar hoje é uma síntese da minha dissertação de mestrado. Eu estou fazendo parte do programa de pós-graduação da UFPE, né, aqui em Recife. E normalmente eu quis trazer no meu trabalho uma temática que faz parte da minha vivência, né? Eu sou de Juazeiro. Então, eu tentei explorar a imagem do Padre Cícero no meu trabalho como um elemento muito importante desse simbolismo, do que faz parte do imaginário do povo nordestino. E aí, esse artigo, ele é um pedacinho da minha fundamentação teórica, que estou começando agora a desenvolver o trabalho. E aí, a gente primeiro tem que pensar o Padre Cícero totalmente ligado à construção da cidade, né? Pensar em Juazeiro do Norte, né? Então, são coisas meio inseparáveis de quando se pensa na cidade, quanto a gente pensa no Padre Cícero, né? Porque, para quem não conhece a história, né? Ele é do Crato, e aí a Juazeiro do Norte, na verdade, era um vilarejo em que muitos comerciantes passavam, fazia parte do percurso, né, de viagem, e aí tinham 3 pés de Juazeiro que eles usavam de parada, assim, para descanso, enfim. E foi daí que surgiu toda essa história que a gente reconhece. E aí eu me refiro ao Juazeiro do Norte como mercado porque, falando de poder simbólico, Bourdieu, que é um dos autores que eu estou utilizando para embasamento teórico, ele fala que todo o universo simbólico ele funciona como um mercado de trocas simbólicas. E nesse mercado existem campos de poder. Esses campos de poder podem ser religioso, político, principalmente, como definidores do poder simbólico. E o Padre Cícero é a representação fiel desse poder simbólico. O Lira Neto, que é um grande estudioso do Padre Cícero, ele afirma que o Padre Cícero, mesmo não, não portando uma boa retórica, uma boa oralidade, a imagem dele era tão mais forte que a própria fala, que mesmo assim ele conseguiu estabelecer muitas relações, uma comunicação de extremo
de extrema importância também, e assim conseguir coisas, só com esse poder dessa imagem que ele carrega até hoje, né? Mesmo não estando mais vivo. E aí o meu trabalho ele vai tentar mapear como é que essa fé está objetivada nos artefatos, seja nesse campo religioso que é muito pertinente, né, quando a gente se fala de Juazeiro, com as romarias principalmente, que está cercado dessa materialidade, né? E aí a gente tem o design como um aspecto evidente, assim, indiscutível da cultura material, porque ele constitui um dos campos mais confiáveis da antropologia, né? Já que eu tento explorar essa dialética que existe entre o sujeito e o objeto, dentro que está inserido dentro desse campo, né? Que é esse mercado dessas trocas simbólicas. E é na antropologia, né, que a gente comprova que também há espiritualidade dos humanos objetivada nos artefatos. E aí a gente tem essa ótica do Bourdieu, que ele vai falar que essas trocas simbólicas são mecanismos sociais e culturais, e que ligados, por exemplo, a outros fatores como econômicos e históricos, enfim, políticos, eles nos ajudam a entender criticamente a procedência de certas práticas que estão difundidas e consumidas pelo próprio povo. E aí existem lugares que, como Juazeiro, que vão ser mercados dessas trocas simbólicas, que também são mercados, são espaços de disputa, de poderes principalmente, seja pela reprodução moral, a transmissão de valores, as virtudes, as competências, que se exprimem, que exprimem o mundo à nossa volta. E isso a gente vai encontrar nos objetos, porque a gente pode compreender o mundo dos objetos como uma construção que parte de diferentes universos simbólicos. E são esses os instrumentos de conhecimento e comunicação, né, que constroem o mundo, como a arte, a própria religião, e são capazes de integrar socialmente os sujeitos. Então, eu estou tentando defender os objetos como fatos sociais. E aí eu me aproprio dessas teorias, essa ótica sociológica do Bourdieu, assim como outros sociólogos e antropólogos, para falar disso. E aí tem quando eu falo dessa relação entre política, né, como parte da constituição do poder simbólico, tem essa imagem, que é a primeira escultura, que foi o marco zero da cidade. Teve uma festa de inauguração, ele ainda era vivo nessa época. E aí me chamou muita atenção porque a representação dele nessa escultura é muito diferente da que a gente tem na mente, que é a do Horto, né, que é aquele monumento grande, enfim. Porque essa roupa me chamou a atenção, porque me lembra muito uma vestimenta romana, se chama toga, que é justamente uma indumentária que era muito particular de pessoas que tinham cargos públicos no Império Romano, seja políticos, enfim, imperadores. E aí, ou seja, a representação do Padre Cícero aqui é do cara político que ele foi, né? Depois que ele foi desligado da igreja, enfim. E aí Lira Neto, ele fala que é justamente nessa ideia de que é tão forte esse poder simbólico que ele tem, porque ele conseguia estabelecer essas relações políticas, até mesmo não sendo uma pessoa muito querida pela igreja, né? Mas mesmo assim movimentava toda, toda essa história da cidade, das romarias, de muitos devotos ainda considerarem ele santo, mesmo não tendo a canonização, né, da igreja, da alta igreja. E aí ele comenta que é inesgotável assim a figura do Padre Cícero, porque tanto para o Romero ele vai necessitar desse poder simbólico, tanto quanto ai meu Deus, me perdi. Que eu estou administrando aqui duas interfaces, a do meu celular e a do computador. Pronto. Sim, voltando. Tem uma citação que eu vou ler aqui para vocês, que é sobre a análise da imagem, de Martini Joly, que ele fala que a imagem, né,
ela é um instrumento de comunicação, de divindade, e essa imagem se assemelha ou confunde o que representa visualmente a imitação e assim pode enganar ou educar. Ela é reflexo e pode levar ao conhecimento, à sobrevivência, ao sagrado, à morte, ao saber, à verdade, à arte. E se tivermos um mínimo de memória, são os campos que o termo simples, imagem, nos vincula. É consciente ou não, essa história nos contribui, nos constituiu e nos convida a abordar a imagem de uma maneira mais complexa e atribuir-lhe espontaneamente poderes mágicos vinculados a todos os nossos grandes mitos. Então, esse mito que está configurado na imagem do Padre Cícero e que se transfigura nos objetos minha grande problemática do trabalho. E aí eu faço um mapeamento, né, como um aparato metodológico, que seria esse mapeamento dessa iconografia dos artefatos, né, que permeiam a cidade, principalmente nas romarias. E aí tem, ou seja, é quando o Padre Cícero vira um rótulo, né, vira um produto. E aí a gente tem esse óleo de massagem, tem farmácia, tem os próprios ex-votos, né, que é algo muito ligado ao conhecimento que ele compartilhava com os devotos. E como isso atravessa gerações também, porque lá em casa, por exemplo, minha avó por muito tempo recebeu romeiros em casa, que são familiares de outras cidades da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Então, isso até a configuração da estrutura da casa, da maioria das casas do Juazeiro, reflete esse poder simbólico dessa imagem, né, que ele constituiu e que até hoje ela está muito forte lá no Brasil, talvez até no mundo, que também teve um chinês que certa vez foi numa romaria lá, ele gravou em uma das missas lá, das procissões, os benditos que eram cantados, levou para a China, ele transformou, ele sampleou esses benditos e fez uma miniatura do Padre Cícero e voltou na romaria seguinte para vender. Então é algo que já extrapola, assim, e que, por exemplo, é uma dialética sobre como a tradição sobrevive às mudanças, né? Tipo, não deixou de existir Padre Cícero, ele continua através das gerações e não é hostil à globalização e todas essas mudanças que a gente vive hoje. E aí, para finalizar, eu tenho essa saudação do Patativa do Assaré, que é muito representativa do trabalho. Mesmo sem eu ter estudo, sem ter o colégio, o Bafejo, Juazeiro, eu te saúdo, com o meu verso sertanejo. Cidade de grande sorte, de Juazeiro no Norte. Tens a denominação, mas teu nome verdadeiro será sempre Juazeiro, do Padre Cícero Romão. E é isso, gente. Espero que tenha cumprido o tempo. E qualquer dúvida, pode falar. Ok, Pedro. Obrigado pela tua apresentação. De antemão, parabéns pelo teu trabalho. É um trabalho muito interessante, né? O pessoal aqui já está elogiando no chat, né? Então, quem tiver, além dos elogios, também contribuições, considerações, perguntas para o Pedro sobre o trabalho, pode, por favor, ou ir digitando, ou ficar à vontade também para abrir o microfone, tá ótimo, e conversar com a gente. Pedro, queria ressaltar, assim, que interessante, né, quando a gente se depara, né, com um olhar um pouco mais cuidadoso sobre o que aconteceu em torno do Padre Cícero, né, e o que acontece, e quando eu digo o que acontece, isso fica claro, assim, também a noção de permanência e a pregnância da imagem do Padre Cícero ao longo do tempo, né, historicamente. Eu acho que não só na região de Juazeiro, mas, assim, em termos de simbolismo, você podia até trabalhar Nordeste e Brasil, né? Como isso é realmente representativo, né? E é interessante, assim, eu já conheço a história do Padre Cícero, mas é muito interessante quando você traz a extensão da imagem do Padre Cícero e o que ela vai significando, né, ao longo do tempo. Então, os objetos, né? Então, a questão você traz o referencial do Lira Neto, né? Ele não tinha uma boa retórica, ele não era querido na igreja, ele era uma pessoa que era contradita muitas vezes e tal, e mesmo assim, né,
diante do que se fazia, do contexto histórico, né, do que isso representou naquela época, isso tem uma força tão grande que você tem ainda até hoje, né, uma pregnância mesmo, né? Assim, eu fui a Juazeiro uma vez, né? E, e é realmente algo impressionante a energia cultural do lugar, né? Então é algo que realmente chama muita atenção. E pensar isso vindo para o design também relevante, né? Porque se a gente pensar de onde vem o design, né? Então, esse lugar de criação, esse lugar de desenvolvimento, muitas vezes espontâneo, muitas vezes a partir de uma reflexão, ele acaba construindo, né, a cultura do lugar. E eu acho que o Padre Cícero, em Juazeiro, esse verso do Patativa que você colocou no final, é muito isso, né? Isso vai ser para sempre, né? Do Padre Cícero. Então é quase que um sobrenome do município, é Juazeiro do Padre Cícero, como ele coloca, né? Enfim, não tem um questionamento em si, é mais um comentário, né? E reforçando os parabéns pela pesquisa. E você é meu colega lá da UFPE, né? Nem tinha notado. Legal. Enfim, fique à vontade, se quiser comentar mais. E também o pessoal que quiser fazer pergunta, à vontade. Alguém quer perguntar? Bem, eu tento também explorar esse lado do simbólico, né? Porque eu vejo os objetos como um prolongamento dessa fé, né? Que eu digo como objetivada. Porque, por exemplo, eu tenho uma garrafinha, essa garrafinha de água que está aparecendo aí, que, assim, eu acho o ápice do pós-moderno, assim, quando a gente... Porque, por exemplo, a minha avó, ela tem uma garrafa dessa, só que ela bota no altar do quarto dela. Então é uma garrafa de água, tem um rótulo, tem um código de barras atrás, tem a marca da fábrica. E é isso que eu acho o máximo, sabe? E aí eu também essa imagem, né? E é justamente isso que eu vou estar pesquisando, vou desenvolver mais lá na frente. Muito legal. Ressignifica completamente, né? O uso que o objeto tem, ele não importa muito mais, né? O significado dele é, quer dizer, todas as características de um produto completamente do cotidiano, uma coisa totalmente sem valor, isso ganha outra dimensão, né? Você vê, incrível esse exemplo da sua avó. Acho que podia, inclusive, né? A gente sempre tem uma questão do pesquisador com o objeto, né? De até onde a gente se envolve e até onde a gente precisa se distanciar para entender de fato. Mas essa referência da sua avó, né? Porque você de Juazeiro, então você deve ter muito mais histórias, né? Deve ter. Isso é muito legal. Assim, trazer essas coisas, eu acho que é bem relevante. Tem uma fala do Bourdieu que ele diz que a gente constrói objetos e ao mesmo tempo que nós construímos, eles também nos constroem, né? Essa relação que a gente, esse convívio que a gente tem diariamente com as coisas, elas também vai dizer muito sobre quem somos nós, né? E isso é muito atrelado a toda essa história do Juazeiro, Padre Cícero em si. É muito legal. Sim. Também teve várias representações, assim. Mas eu tive que dar um recorte para Juazeiro do Norte, porque senão ia ser muito grande a quantidade de coisas que tem. Carnaval do Rio. Eles colocaram o Padre Cícero voando num drone. Isso é o máximo. Só que eu tive que ir fechando mais, e aí eu acho que eu vou acabar falando mais da garrafinha de água e essa mesinha que vocês estão vendo aí, que é o chapéu, que é de um designer de lá, que Quem ele é o se designer, chama... você sabe? É Vitor Sabá. É Vitor Sabá? Acho que é Vitor Sabá o nome dele. Massa. Igor Sabá. Não é Vitor, é Igor. Igor Isso. Sabá. Legal. Que aí tem essa Muito bom. coisa que teve sempre o Padre Cícero sempre impulsionou o trabalho local dos artesãos, sempre fortaleceu nessa essa coisa do trabalho,
dos cuidados pessoais, na saúde, para os estudos também. Ele foi realmente uma pessoa que, além de padre, né, ele tinha sua missão, dada de um sonho que ele teve, que Jesus dizia, cuide desse povo. Então, isso estabeleceu as relações dele, e ele conseguiu até falar com o presidente da época para que ele mandasse recursos de subsistência para o pessoal lá que estava na maior seca, né, do Ceará, a seca de 15. Enfim, é isso. Espero que todos tenham gostado. Muito legal. Um trabalho muito legal. Parabéns. Obrigado pela apresentação, Pedro. Obrigado você, gente. Valeu. Pessoal, continuando com a nossa programação, Kátia Fernanda de Oliveira vai apresentar scripts de gênero no design de embalagens, o caso da família de cervejas proibida por o malte. Boa tarde, Kátia, tudo bom? Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos, tudo bem? Deixa eu só compartilhar minha tela. Eu vou pedir para você me avisar por áudio quando estiver acabando o tempo, porque eu não vou conseguir ver, né? Tranquilo. O chat. Kátia, só para confirmar, então, você vai ter também 10 minutos para apresentar e 10 minutos para o debate, ok? Ok. Já estou vendo sua tela, tá? Obrigada. Quando você quiser, tá à vontade para começar. Opa, tá. Obrigada. Deixa eu... Onde que eu clico para apresentar? Não estou conseguindo. Aí, no canto direito superior, do lado de compartilhar, tem apresentar. É que tem uma coisa na frente aqui e eu não consigo. Será que tem algum atalho? No Google, não sei. Só um minutinho. Pois não. Que foi. Agora acho que foi, né? Sim, foi sim. Certo, desculpa, gente. Nada. Bom, então, boa tarde, eu sou a Kátia, eu estou falando aqui de Curitiba. Esse tudo que eu vou apresentar hoje, né, chamado Scripts de Gênero no Design de Embalagens, o caso da família de cervejas proibida por um malte, é parte do meu trabalho de conclusão de curso em design gráfico aqui na UTFPR, que eu tive, né, a felicidade de ter a orientação da professora Marinês, que eu acho que está acompanhando aí a apresentação, né, eu aproveito para agradecê-la. Bom, o meu objetivo hoje, para mostrar aqui para vocês com esse estudo, é questionar o uso de scripts de gênero em projetos de design e identificar as linguagens escolhidas para representar certas noções de feminilidade e masculinidades normativas. Para isso, eu vou fazer uma análise do parte do design gráfico dessas embalagens que eu já estou mostrando aqui para vocês irem conhecendo. Para ter um pouco de contexto, né, o que é essa família de cerveja proibida? A marca proibida, ela é produzida e distribuída em todo o Brasil, e em 2017, para ampliar essa família de cervejas puro malte, ela faz o lançamento da cerveja puro malte leve, rosa vermelha mulher, que é uma cerveja classificada como leve e aromática, e que ela foi feita especialmente para o público feminino. No comercial, até a embalagem da cerveja, ela cai junto com pétalas de rosa, né, rosas vermelhas. Outra cerveja que é lançada para construir essa família é a cerveja puro malte forte, que é classificada como de sabor intenso, né? E no comercial, o ator Antônio Fagundes, ele coloca a cerveja, né, sobre um pote de gelo, né, um balde de gelo, com força, e fala, né, que é uma cerveja para macho, uma cerveja forte. Bom, o que acontece aqui, né? A gente percebe que a apresentação feita pela marca dessas cervejas é feita dentro de uma chave de oposição binária, feminino-masculino, e que certas concepções de feminilidades e masculinidades são materializadas nas embalagens por meio do design. Isso é o que eu estou chamando aqui de script de gênero, que é um conceito que eu trago da Ellen von Ost,
que usa, e eu também vou usar aqui, para evidenciar como que os designers, em busca de uma possível identificação do público presumido como consumidor, né, do produto, direciona suas escolhas de projeto, tendo em vista pressuposições de diferenças de gênero. Então, existem expectativas sociais que dizem respeito ao corpo, gostos, interesses, atividades, sexualidades, que são esperadas de forma diferente do corpo biológico de homens e mulheres. Então, essas noções, elas são construídas histórico e culturalmente, e a gente chama de feminilidades e masculinidades aqui. Quando o designer faz uso de scripts de gênero, ele transforma essas noções sociais em escolhas de cores, formas, símbolos que carreguem e expressem significados socialmente compartilhados de feminilidades e masculinidades. E então ele inscreve na materialidade dos artefatos. Aqui eu tentei montar um esquema visual para ficar mais claro como que é esse fluxo. Eu até queria chamar a atenção de como ali o designer, ao considerar que a cerveja era para mulher e a outra para homens. Então, ele vai para um fluxo que ele pensa nas expectativas e nesses padrões que são construídos culturalmente de feminilidade, masculinidade, ele transforma, ele usa isso para direcionar as escolhas e aplicar na embalagem. Mas aí tem mais uma seta no meio que ela sai da embalagem e volta para onde está essa expectativa social, que é o que eu quero simbolizar, que quando o designer faz isso, ele não está apenas repetindo concepções normativas de gênero, ele está também contribuindo para o reforço e para a naturalização dessas representações de gênero normativas, atribuindo, né, que são atribuídas ao corpo biológico. E isso pode ser usado como uma justificativa para desigualdades, e muitas vezes é. Nessa forma de classificação feminino, masculino, a construção das diferenças acontece de forma hierarquizada, pois são marcadas a partir de um dos polos que representaria a norma, que, segundo Guacira Louro, em nossa sociedade, remete ao homem branco e heterossexual. Com isso, sujeitos sociais que se expressam fora desses limites do que é considerado a norma podem ter seus modos de vida tidos como desviantes e considerados ilegítimos. Bom, pensando agora em identificar e no objetivo desse trabalho, né, que é questionar esses scripts de gênero, pensar nas linguagens que são optadas aqui para construir as embalagens, a gente vai começar olhando a da rosa, vermelha, mulher. A embalagem rosa, vermelha, mulher, que foi feita especialmente para o público feminino, a gente percebe muito o uso do rosa claro, com predominância aplicada em toda a embalagem. Essa cor é muito usada em artefatos femininos, comumente relacionada às noções de delicadeza, doçura, encanto. Com a união do branco aplicado ali no título mulher, traz uma ideia de pureza. Mas a gente tem também o uso do vermelho no título, que faz associação às rosas vermelhas que eles trazem também constantemente, tanto como o nome da cerveja, quanto na comunicação, símbolo de paixão. O vermelho também é usado no logotipo, que traz uma ideia de proibição e erotismo, significados que são reforçados pelo próprio nome da proibida e pelo símbolo da marca, que, se vocês perceberem, é um símbolo, né, de proibição. A tipografia usada aqui é uma tipografia cursiva, fina, com serifas curvas e alongadas, que ajuda a reforçar mais ainda essa ideia de delicadeza. Percebemos, então, aqui, só pela parte simbólica da tipografia, da cor, o quanto reforça e intensifica uma noção estereotipada de mulher feminina, como se fosse natural e próprio de uma mulher ser delicada, né, doce, mas que, ao mesmo tempo, seria uma mulher proibida e erotizada. Já a embalagem
da Puro Malte Forte parece ter sido construída em oposição à da Rosa Vermelha Mulher. A marca apresenta a cerveja como feita para o homem macho, como eu havia dito, né? Essa noção por si só já faz referência a comportamentos e gostos que são esperados socialmente de um homem, e de um homem heterossexual. Percebemos a predominância de cores escuras, né? O preto, principalmente, aplicado em toda a embalagem, e os detalhes com esse amarelo que traz mais uma ideia de dourado ali na embalagem, com o cinza prateado. Cores que trazem muito a noção de modernidade, elegância, autoridade. A tipografia no título, ela também é cursiva, só que aqui ela é aplicada com maior peso e com serifas grossas. Percebam como ela, mesmo sendo cursiva, ela não traz uma noção de delicadeza, como feito na anterior, né? Partindo do pressuposto, né, a marca partindo do pressuposto que o público consumidor de cerveja é predominantemente masculino, optou por utilizar no título uma característica mais comumente relacionada às masculinidades, o forte, né, significado que é reforçado em toda a construção simbólica da cerveja. Essa cerveja ela não recebeu o nome mulher, como foi feita anteriormente. Aqui vou colocar até as duas, que fica mais fácil da gente comparar. Então, a gente percebe que, falando ainda da proibida por malte forte, o script aqui usado reforça uma representação normativa de homem macho, né, um homem forte, uma ideia de homem masculino. Então, aqui acho que fica mais claro como parece ter sido construído em oposição, e essa ideia de oposição binária hierarquizada, porque percebam como a cerveja, as ideias que vêm de feminilidade atrelada à mulher, é de delicadeza, erotização. Já a do homem, são as ideias de força, né? Parece ter sido em contraponto. O que vem na delicadeza nela? Vem uma ideia mais de fraqueza, né? Então, a gente consegue ver a hierarquização. Essa maneira dicotômica, como as representações foram materializadas nas embalagens, implicam concepções singulares de feminilidade e masculinidade, fortalecendo, então, socialmente representações de gênero normativas e hegemônicas, né, que negam ou excluem possíveis atravessamentos. Então, aqui, o que eu quero chamar bastante atenção é que esse estereótipo que é criado, ele não fica no campo das representações, ele vai atingir de maneira muito concreta a vida das pessoas, né, a maneira com que elas se identificam, né, a cerveja por um malte rosa vermelha mulher, quando ela foi lançada pela Proibida, ela não foi bem aceita, e ainda foi motivo de gozação por parte do público masculino, já que um homem não poderia beber essa cerveja que foi feita especialmente para mulher, uma cerveja delicada, né? Então, é aqui que eu estou falando desses possíveis atravessamentos, né? Dessa dificuldade de pensar, deixa eu ver aqui. Então, pensando na proposta do próprio colóquio de descolonizar o design, portanto, questionar as normas, além de desnaturalizar as representações de gênero normativas, cabe também um esforço nosso de questionar as nossas próprias práticas e desnaturalizar essas práticas que eu estou chamando aqui do uso de scripts de gênero em projetos de design, né? Bom, é isso. Eu só queria mostrar que eu encontrei esse material aqui hoje, que eu não sei se estava na época que foi feito, né, em 2017, porque eu só encontrei agora, mas está no ar. Ele é um site que você pode colocar a sua imagem ali, ó, você seleciona no computador a sua imagem, e aí você fica sobre a sua foto com essa coroa de flores, né, que seria aqui uma tentativa da marca Proibida de fazer uma homenagem para o Dia das Mulheres, né, só como uma curiosidade para... Espero que tenha ficado claro.
Sim, Kátia, muito obrigado pela apresentação. Acho que esse último slide fechou, assim, com, né, muito bem o que você defendeu no trabalho, né? E você falou muito bem, né? Uma tentativa. Realmente só uma tentativa mesmo. Interessantíssimo, né? Um estudo em profundidade, bastante cuidadoso, pelo que você apresentou, sobre como essas questões são ali nas entrelinhas, né, de uma forma subjetiva, que não se discute à primeira vista, como essas questões vão sendo realmente estabelecidas no design, né? E como, claro que todas as constatações que você fez a partir da análise do material gráfico, provavelmente, sim, foram as intenções dos designers, né? Mas acho que não cabe o campo profissional do design, né, de refletir, como você falou, sobre as escolhas, né, como é que a atuação acontece, mas cabe também a gente se perguntar, a gente, de uma maneira geral, como sociedade, que produtos são esses e o que esses produtos nos causam, né? Assim, aparentemente é algo que não faz muita diferença, mas que está ali reforçando uma imagem, né? Reforçando uma ideia e perpetuando isso. Então a discussão é muito necessária, né? Muito necessária e assim suscita, inclusive, uma nova percepção, né? Na gente de uma maneira geral para os produtos que a gente tem, né, para os materiais gráficos que a gente passa o dia vendo, né, você imagina um anúncio de uma cerveja como essa, numa grande avenida, né, o quantas pessoas por dia vão olhar para aquilo, né, e aquela imagem vai ecoar ali no inconsciente, né, assim como diversas outras imagens. Nós estamos na era das imagens, né, então o que é gráfico é muito mais forte, né, pouco texto e muito grafismo. E tanta mensagem, né, por trás do grafismo, como você mostrou. Tantas informações, assim, incutidas ali nas escolhas de design, né, que foram tomadas. Enfim, parabéns pela pesquisa. Super interessante. Eu também não tenho uma pergunta específica. Você falou que fez o trabalho em 2016, é isso? O trabalho eu fiz em 2018, mas o lançamento dessas embalagens foi em 2017. Até é interessante comentar que nesse período, na pesquisa, a gente conseguiu perceber um contexto também ali de reposicionamento das marcas de cerveja. Então, antes, muito comum o corpo da mulher exposto nos anúncios de cerveja, nas embalagens. Nesse momento ali que eu estava estudando, estava vendo uma outra maneira de representar a mulher. Eles estavam pegando muito umas ideias de empoderamento que vem do movimento feminista, trazendo para dentro, né, da publicidade essas ideias, e eu acho que a Proibida, ela tentou colocar ali, abrir um pouco, opa, agora as mulheres são possíveis consumidoras de cerveja, então vamos homenageá-las, né? Vamos fazer uma cerveja especialmente para elas, com teor alcoólico mais baixo, né, com a delicadeza das flores, das rosas. Eu até não consegui provar a cerveja mesmo, né, a bebida eu não consegui ter a experiência aqui de encontrar no período que eu estudei, mas eu fiquei muito curiosa, né, de conhecer também o gosto, né. Mas assim, acho que não ter provado não foi muito um problema, não, para a pesquisa. Maria do Socorro, quer falar? Isso, eu Pois tenho não. uma pergunta para a Kátia, mas é bem pessoal, né? Sobre a opinião dela como designer gráfico, né? No teu trabalho, você pontuou os erros e acertos dessa publicidade da cerveja? E outra pergunta, você consegue enxergar um erro significativo, né, na sua opinião, e um acerto significativo nessa publicidade? Certo.
no meu trabalho, a minha intenção foi mais de questionar essa prática, de discutir, né, no TCC eu consegui fazer uma análise mais ampliada do contexto das representações na publicidade também, mas era uma intenção muito mais de discutir essas práticas, de desnaturalizar essas práticas, de colocar como uma questão quais são as linguagens que a gente escolhe, opta e materializa numa embalagem, que tem uma dimensão que vai ser distribuída no Brasil inteiro, né? E como o Vitor comentou, você vê ali todo dia aquela imagem, tem ali o contato com isso, e aquilo vai naturalizando. Então, eu estou questionando justamente o quão importante são as nossas escolhas, porque elas podem estar implicando em representações extremamente problemáticas na sociedade, que vão contribuir para uma naturalização, porque aí você vê todo dia uma cerveja rosa, e você acredita que sim, mulheres são delicadas, aquilo ali está me representando, eu posso me identificar, e isso vai naturalizando questões que vão para um âmbito de, por exemplo, o que o estereótipo de uma mulher delicada faz conosco na sociedade? Ele faz com que a gente não ocupe um espaço, por exemplo, da política, né, um espaço de disputa. Uma mulher delicada, ela não é vista como, né, esse é o ponto, né, a representação ela é usada como uma justificativa, porque daí naturaliza, se acha que a mulher é delicada, então ela não cabe nesse espaço que é político, que é público. Então, foi muito mais nesse sentido, e não num sentido prescritivo, né, de chegar no meu trabalho, pelo menos a minha intenção não foi essa, de chegar no final e prescrever, olha, designers, né, como que vocês devem agir? Porque na nossa área já se tem muito isso, já se tem muitas metodologias dizendo o que nós devemos fazer para conquistar um possível sucesso, né, no alcance de um anúncio, no alcance de uma publicidade, isso já se tem. Então, a minha intenção foi mais colocar em questão, não foi tanto pensar nesses acertos, foi mais questionar, relacionando muito ao problema que isso traz no contexto social das pessoas. Não sei se eu te respondi. Acho que respondeu, mas se Maria do Socorro quiser falar mais, fica à vontade. Interessantíssimo. Muito legal o trabalho. Alguém mais quer falar? Boa tarde, gente. Boa tarde. Kátia, parabéns pela pesquisa. Eu acho que o teu trabalho foi extremamente pertinente, né? E é incrível, acho que trouxe uma visão para mim que às vezes a gente olha determinados trabalhos, de primeira a gente não percebe, mas trabalhos como o teu de pesquisa trazem para a gente uma nova visibilidade. E no caso, a minha dúvida maior é se na época tu conseguiu entrar em contato, né, com a empresa da cerveja, produtora, ou então quem fez o trabalho de divulgação para a cerveja e teve uma visão deles de como eles chegaram nesse resultado da propaganda, né? Por que eles trabalharam dessa forma? Ótimo, obrigado pela pergunta também. Não, eu não entrei em contato, não foi nem a minha intenção, eu fui mais pelo caminho de olhar para as imagens e ver o que elas me diziam, olhar para um contexto onde elas circularam. Então eu olhei muito para a questão das redes sociais na época, que eu ainda consegui um acesso, porque quando eu fiz a pesquisa, essa embalagem da Puro Malte, ela já tinha sido lançada há um tempo, né? Mas eu consegui resgatar um arsenal. No meu TCC, eu tenho no final uma tabela cheia de matérias, né, que foram publicadas, que foram discutindo essa problemática envolvida na representação, a não aceitação pelo público, mas eu não consegui nem encontrar qual que foi a agência responsável por fazer esse anúncio. Eu encontrei até uma agência que seria, no caso, que já trabalhou com a Proibida, mas sobre essa campanha específica eu não consegui localizar, e confesso que eu não entrei em contato com a marca, não. Tudo bem, obrigada, Bruno, sim, eu levei em contexto do teu trabalho. Ok.
Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, por favor. A Renata está lembrando que hoje é o Dia Nacional do Design. Então, parabéns para todos os designers, né? Acho que é bem representativa essa data logo aqui no evento. Muito legal. Enfim, se alguém quiser falar, fique à vontade. Parabéns para nós, Rayara. Kátia, queria agradecer novamente pelo trabalho, pela sua apresentação. Acho que é um debate super, super válido e muito importante. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Valeu. Então, pela nossa programação, pessoal, continuando, temos Alice Campos Silva, apreensão de saberes por meio do design, percurso cartográfico e a representação visual da história e da cultura de comunidades tradicionais. Alice, você está aqui? Está presente? Tô sim, boa tarde. Boa tarde, Alice, tudo bom? Tudo bom? Alice, fique à vontade. Isso, fique à vontade para compartilhar sua tela. Você vai ter 10 minutos para apresentar e mais os 10 minutos de debate, ok? Obrigada. Nada. Já tá aparecendo? Tá aparecendo, sim. Então, a minha pesquisa é apreensão de saberes no meio do design, percurso cartográfico e prestação visual da história e cultura de comunidades tradicionais. As autoras são eu, a professora Julia Teles e a professora Biane Monteiro. Essa pesquisa, na verdade, ela ainda está em andamento. É a minha proposta de pesquisa no mestrado. Faço mestrado atualmente na UFCG. E, então, eu vou trazer algumas reflexões teóricas que estão em desenvolvimento até o momento, que me deram que me levaram até essa pesquisa. Eu vou iniciar trazendo a perspectiva do designer como mediador, que eu acho que apesar da profissão em si, do design ter criado no meio do berço da Revolução Industrial, a gente tem muito o capitalismo intrínseco na nossa profissão. A gente tem se desenvolvido diversas outras teorias de forma de atuação do design, diversas formas de como o design pode tanto falar, quanto atuar, quanto diversas outras formas dessa atuação mesmo. Então, eu trago a perspectiva do designer como mediador e ou facilitador no projeto. É um componente diferencial que torna imprescindível nesse cenário complexo, onde a gente vai trabalhar com outras pessoas, perceber de fato onde a gente está trabalhando, tratar cada projeto, cada local, cada pesquisa como única, e traz essa perspectiva do design multidisciplinar, que aborda diversas outras disciplinas, que vai além do design, é aquele design que cria rede, entrelaça saberes e fazeres, um design horizontal, desculpa, não erro, eu acabei de ver que é horizontal, e um design mais humanizado, que é um design que ele vai não apenas como o maior autoral, como aquela autoridade máxima no projeto, mas aquele que ouve quem está ao seu lado, que ouve os stakeholders. E, então, esse design mesmo, horizontal e humanizado. E eu trago também a perspectiva da atuação do design no território, que ainda com essa perspectiva do design como mediador, tem a atuação dele no território, que seria a abordagem do design visando a valorização territorial, proporcionando benefícios únicos para produtores e consumidores que de alguma forma interagem com o local. E uma das formas de valorizar o território é tornar visível a história do local. Alberto Acosta traz que a visão de mundo dos marginalizados pela história, em especial dos povos e nacionalidades indígenas, é uma oportunidade para construir outros tipos de sociedade, sustentada sobre uma convivência harmoniosa entre seres humanos consigo mesmos e com a natureza, a partir do reconhecimento dos diversos valores culturais existentes no planeta. Ou seja, trata-se de bem conviver em comunidade e na natureza. Então a gente percebe que nessa perspectiva do design no território, ele precisa também ouvir e dar voz dessas comunidades onde a gente está atuando e entender que eles têm muita história a ser contada, que eles têm uma convivência, um modo de vida que merece ser ouvido e até mesmo representado, que o design ele pode usar todas as suas habilidades e para que ele
ajude, de certa forma, essas comunidades, que ele dê valorização a elas. Então, essas seriam uma das novas possibilidades do design nessa visão. Então, eu trago aqui a ideia do que seriam as comunidades tradicionais, conforme a Resolução número 8, de 20 de novembro de 2012, disponível no Diário Oficial da União, que seriam os grupos étnicos raciais definidos por autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica. São comunidades rurais e urbanas que lutam historicamente pelo direito à terra e ao território, ao diz respeito não somente à propriedade de terra, mas a todos os elementos que fazem parte dos seus usos, costumes e tradições. Comunidades rurais e urbanas compartilham trajetórias comuns, tradição cultural de valorização de antepassados calcada numa história identitária comum. Então, a gente percebe que, no geral, as comunidades tradicionais, elas trazem em si essa perspectiva da história e cultura bastante ligada à luta que está intrínseca à história delas, à autonomia no modo de vida e, consequentemente, a sustentabilidade. Então, na própria resolução, a gente pode ver essa perspectiva de como essas comunidades são tão ricas e como o design pode, de fato, chegar ali para valorizá-las. E, por fim, eu usaria a cartografia como percurso. E a cartografia, ela possibilitaria a experimentação, a imersão em campo, que possibilita uma etnografia em todo o percurso metodológico, uma imersão que possibilita a melhor percepção do campo, uma imersão que possibilita também uma variação nas percepções e inclusão de novas perspectivas nessa metodologia. Possibilita também um mapeamento de discursos e práticas, que possibilita a percepção melhor do local, a gente entender melhor quem são aquelas pessoas, o que eles têm, o que de fato está mais intrínseco no local. Ela permite a colaboração e coletividade na sua produção. E a cartografia em si é como se fosse uma construção de um mapa de tudo que foi feito nesse discurso metodológico. E ela inclui uma representação visual, pode incluir diversas camadas de dados e informações. Possibilitaria também, numa perspectiva de design e território, a inclusão de tudo que está intrínseco naquela comunidade e para poder valorizá-la e mostrar ao público o que foi percebido e aprendido ali naquele local. Então, até o momento, a comunidade que eu tive acesso foi a comunidade do Grilo. Primeiramente, eu não iria fazer aqui na Paraíba, seria no Maranhão, porque eu sou de lá. Porém, por conta da pandemia, eu tive que trocar por conta da dificuldade de locomoção, de precisar ficar saindo a viagens e tudo mais. Eu tive que modificar a minha pesquisa. Então, a comunidade atualmente será realizada na comunidade do Grilo, que localiza no município de Riachão de Bacamarte, a 97 km de distância da capital do estado da Paraíba, que é João Pessoa, e a 50 km de Campina Grande, que é onde localiza a universidade. A comunidade vive de forma autônoma, a partir da agricultura de subsistência, cerâmica e labirinto, que são uma forma de renda. E apesar das diversas pesquisas no local, no momento em que eu tive contato com eles comentaram sobre esse medo da erradicação dessa história. Que apesar de ter diversas pesquisas, até dissertações no local, eles não tinham as pesquisas não eram entregues, eles não viram de fato o que aconteceu ali. Então eu vi nessa forma uma possibilidade de até ali entregar um resultado a eles, que eles possam ter algo palpável, que possam entender, e assim representando todo esse percurso, todo o percurso que teve no local. E é isso, obrigada. Ok, Alice, obrigado pela tua apresentação, parabéns pelo trabalho. Interrompi a questão. Oi? Eu estava interrompendo a apresentação para facilitar o olhar aqui que está acontecendo na sala. Então, é muito legal ver assim, a sua proposta, né? Achei muito interessante uma coisa específica, que foi o diagrama dos procedimentos metodológicos, né? Você coloca, né, as etapas da pesquisa com
um, uma linha orgânica, né? Uma linha em traçado orgânico. Isso é muito assim, significativo, porque quando você estuda, né, as técnicas de pesquisa, principalmente num objeto como o seu, a gente entende que realmente não são caminhos retilíneos que a gente faz. Quando você trata principalmente de percepção, né, que é o que você vai trabalhar em termos da comunidade, como essa comunidade percebe, né, que visões de mundo eles têm, o que eles entendem como a comunidade sendo, isso é um processo de aproximação e distanciamento, né? Isso é um processo que você, na hora que você for fazer a cartografia, você vai entrar super, né, ali na representação deles, e depois você vai voltar e vai repensar um dado para bater com outro tipo de coleta de dados que você fez, que tem outra dimensão, né, tem outras intenções, que é uma coleta às vezes mais objetiva, né, talvez. A cartografia acaba sendo um pouco objetiva porque ela territorializa, né, onde as ocorrências estão, onde os fatos ocorrem, né, no espaço em si. Mas, de qualquer forma, eu achei muito legal essa visão, né, de entender a pesquisa como esse processo ainda, né, como você disse, você está construindo, né, isso, então, essa previsão já é bastante madura, né, de ver que esse caminho vai ser um caminho, não vou dizer tortuoso, porque tortuoso às vezes é encarado como algo difícil, mas é tortuoso no sentido de que ele não é retilíneo, ele não é regular, né, ele tem as aproximações e distanciamentos, como eu falei. Mas, enfim, parabéns pela pesquisa, né? Obrigada. Muito interessante. De nada. Fluido, exatamente. Raquel está falando aqui. É uma palavra boa também para dizer o que eu queria. E, pessoal, quem tiver perguntas para Alice, considerações, fiquem à vontade. Tivemos alguns elogios e parabéns aqui. Eu tenho. Oi, Ali. Oi, professora. Eu queria escutar de você, dentro daquilo que você já viu nas comunidades aqui, né, da cerâmica no Maranhão, quais são as aproximações e quais são as diferenças que você está percebendo em campo? Professora, eu acho que até que eu comentei na apresentação é que a gente percebe que eles têm sempre, eles vivem sempre nesse modo de vida mais autônomo, eles sempre têm esse modo de vida mais sustentável, mesmo que eles não tenham todo aquele aporte teórico, mesmo aquela noção científica do negócio, eles sabem falar do quanto eles vivem nesse bem viver. E uma coisa peculiar, não peculiar, mas que eu achei interessante que eles pontuaram nessa comunidade foi que eles falaram exatamente que eles sabiam que eles poderiam ter mais, que eles sabem colocar remédios na produção, que daria mais produção, daria mais lucro, mas eles chegaram no bem-estar que eles queriam, então por isso eles não precisam de mais. Então acho que é bem essa ideia então que foi muito também similar com as comunidades do lado do Maranhão, é essa harmonia, tanto entre eles, que mesmo às vezes tem aquelas briguinhas entre um e outro, mas eles sabem ver harmonia e aproveitar tanto tudo que eles um tem a oferecer ao outro, quanto essa harmonia com o ambiente em que eles vivem também. Eu acho que, no geral, de fato, essa harmonia, essa autonomia, o bem viver visto mesmo de forma prática. Muito legal. Que pena que você teve que mudar o local por causa da pandemia, mas acho também que são escolhas e você vai encontrar, né, realidades também bem interessantes e muitas pessoas, né, que estão fazendo pesquisa agora estão adequando a uma situação que infelizmente a gente tem que lidar. Mas é já um treino para saber o jogo de cintura do pesquisador, né? Pra gente... Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo bem. Ok, Alice. Queria te dar os parabéns mais uma vez.
Temos mais elogios aqui. Parabéns mais uma vez pela pesquisa. Obrigado pela participação, por Obrigada, apresentar para a gente aí. De nada, obrigado a você. Bom, então, continuando aqui, pessoal, a nossa programação. Gloriana Solis Alpizar vai apresentar caretas e máscaras, design em correspondências com os materiais e os artesãos da Costa Rica e do Maranhão. Boa tarde, Gloriana. Tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo bem? Primeiro, agradecer a todos os que estão aqui presentes, né? E como o título fala, eu sou da Costa Rica. Então, antes de começar, eu quero pedir desculpas por qualquer palavra que possa sair meio estranha, né? Bem, eu estou com a apresentação em outro dispositivo, então vou passar aqui um momento. Pois não. Ai, tecnologia. Vocês estão conseguindo olhar? Não, ainda não. Você já apertou para compartilhar a tela? Sim. Pronto, Sim. agora. Estamos Agora vendo. só olha. Ok. Perfeito. Então, bem, eu vou apresentar o resultado da minha dissertação do mestrado, né? Finalizei agora. Chamado Caretas e Máscaras, Design em Correspondência com os Materiais e Artesãos da Costa Rica e do Maranhão. Minha orientadora, a professora Raquel Gomes Noronha. Com pergunta e pesquisa, encontramos o que podemos aprender com os processos criativos de artesãos de máscaras e caretas entre os borucas da Costa Rica e o mestre maranhense de caretas de Caçumbá, sobre o uso qualitativo dos materiais no campo do design. Primeiro, entrando na realidade, eu sei que muitos provavelmente não conhecem Costa Rica e, por lógica, menos vão conhecer os diaulitos. Então, vou trazer um pouco para que vocês saibam do que eu estou falando. Então, estou me referindo aos diablitos, que são uma tradição dos indígenas borucas da Costa Rica, uma comunidade pequena, localizada no sul da Costa Rica, e eles mantêm uma tradição chamada Cabru Rock. Só que para os não indígenas, a tradição é chamada Dança dos Diablitos. Essa é uma tradição que traz a defesa das terras e a resistência. Eles comemoram todos os anos por meio da figura do touro, que representa o espanhol que vem colonizar as terras deles, e eles vêm se representando por meio dos diablitos. E eles comemoram todos os anos como eles conseguiram matar o touro e vencer ante ele, né? Aqui eu vou apresentar para vocês meus 3 co-pesquisadores. Nessa pesquisa, uma parte bem importante é que nós não assumimos os artesãos como figuras a pesquisar. Eles são nós os co-pesquisadores. Então, aqui eu apresento para vocês o Calite, a Cacilda e o Sérgio, que eles não aceitaram fotos, e o Melo. Por outra parte, eu apresento o que seria o Bumba Meu Boi, no Maranhão. Especificamente, foi muito interessante quando consegui participar das festas juninas e encontro que também tem um boi, né? Aí eu pensei, que é isso, né? E fui adentrando um pouco e percebi também como é uma festa de resistências, né? Que nasce das periferias. E dentro do Bumba Meu Boi, encontra-se o Caçumbá, que é um personagem específico do Bumba Meu Boi da Baixada. Aí vocês vão olhar que são 3 caretas muito diferentes, mas porque cada um tem a marca do artesão que faz. No caso do Maranhão, trabalhamos com o artesão Cimar. Eu não vou conseguir entrar, por conta do tempo, muito em detalhes sobre nossos co-pesquisadores, mas vou tentar contar o máximo para vocês. Aqui, o trabalho foi feito por meio das práticas de correspondência, que foi nosso norteador metodológico, né? Por meio da aproximação com os co-pesquisadores.
Esse participar, estar dentro da comunidade, compartilhar com eles, colaborar na comunidade, observar, enxergar, sentir. E aqui, pego as palavras do Tim Ingold e falo que lá se está para trabalhar com eles e não para fazer estudo sobre eles. E isso foi assim, dos fios condutores da pesquisa, onde realmente entramos para estar com eles, para aprender com eles, e não utilizar eles, no sentido ruim da palavra. O análise da pesquisa foi sistematizado por meio de um processo de categorização, que foi uma triangulação entre a pesquisa teórica, né, a pesquisa em campo e as experiências da pesquisadora, né? Então, por meio das correspondências, juntam-se os três e cria-se uma análise que tem como um fio condutor essas palavras ou essas categorias, né? Por meio desses encontros com os processos de cada uma das comunidades, chegamos a vários pontos principais, que são as matérias-primas, a criatividade, a imaginação, a intuição, os saberes tradicionais, os significados, a participação e a colaboração. Todas essas categorias foram identificadas tanto no Maranhão como na Costa Rica. Então, são parte do corpo do trabalho. Para contar para vocês rápido, aqui estou trazendo um exemplo do CIMAR. E conhecemos, por exemplo, a criatividade quando, por meio dessas correspondências e esse contato com os artesãos, é possível entrar na casa dele e ser convidados por ele para ele mostrar de onde nascem aquelas figuras, aquelas caretas, né? Ele faz umas caretas bem horrorosas, assim. E ele comenta como essas figuras nascem da criatividade, né? Quando ele olha naquelas paredes, o mofo, né? Que se forma da umidade. E também quando ele sonha. Então, como ele consegue passar aquelas ideias por meio de capacetes e panelas, por meio do contato diário que ele tem com aquele material. Então, ele consegue passar aquilo que ele olha para os materiais, dando vida aos mesmos, né? Ou continuando a vida dos mesmos, mais bem. Aqui eu apresento a ideia do Caliche, né? Caliche Zumboruca, e eu, dentro de um momento em que eu consegui estar com ele na oficina, falei para ele, me conta, como você consegue saber quando tem que cortar a madeira, para onde, e saber como pode fazer para trabalhar com ela? Aí ele me disse, a madeira te fala, é uma coisa de ir compreendendo só e prestar atenção. Então, eu consigo ver como eu estou falando da vida dos materiais e a importância que eles têm dentro dos processos, e os artesãos também estão me falando esse fluxo e essa transformação no contato cotidiano. Por outra parte, não deixamos de lado o que tem a ver o significado dos materiais para eles, no dia a dia, além do trabalho artesanal, né? Assim como de onde vêm essas tradições e de onde nasce esse saber fazer, né? Então, nesse caso, por exemplo, com os indígenas borucas, a gente olha que eles fazem máscaras de diabos, mas quando você senta com eles, compartilha com eles e está em correspondência com eles, eles falam assim, olha, nós não somos diabos, a gente é guerreiro, só que a gente representa um diabo. Por outra parte, dos ganhos do trabalho em correspondência, estar dentro das comunidades, é que, por exemplo, eu tinha falado muito claro que eu não queria falar sobre venda, né? Mas, ao estar em contato o tempo todo com eles, consegui compreender que, para eles, o tema venda era algo muito importante para se falar e para deixar registrado que esse processo criativo que eles têm, que passa pela produção, não é valorizado no final. Então, foi muito importante não deixar de lado isso. E, bem,
já finalizando que o tempo está estourando, só queria deixar claro também como outros resultados das correspondências foram as outras respostas orgânicas que aconteceram, né? Parcerias em trabalhos, como eles chegam também para pedir para que você colabore com eles, para você ser parte de projetos deles. E isso aconteceu com a comunidade Boruca. Bem, no final, eu deixo no documento da dissertação várias reflexões sobre o que está acontecendo no ensino do design, como estamos levando ele, onde estamos levando as parcerias, onde estamos trazendo também essas pessoas com saberes ancestrais, né? Esses praticantes habilidosos, e se estamos dando aquelas atenções que poderíamos dar, ou poderíamos melhorar, né? E sobre o cuidado e atenção que estamos tendo também, não só dentro das faculdades, no ensino do design, sino também nossos trabalhos, nos escritórios e além de mais, né? Muito obrigada, gente. Obrigado pela tua apresentação, Gloriana. Parabéns pelo trabalho, né? Muito bonito seu trabalho. Fiquei impressionado com essa correspondência, né? Costa Rica, Maranhão. E queria te fazer uma pergunta que é relacionada a isso especificamente. E quem quiser fazer perguntas, pessoal, pode ir escrevendo ou, né, também fique à vontade para falar. Mas a pergunta é sobre como é que você identificou e que elementos você acha, né, você percebeu na pesquisa que aproximam essas duas realidades, né, em termos de design e cultura, né, no caso do Maranhão e da Costa Rica, né, como é que você vê essa relação, o que você vê que representa essa aproximação? Sim, para mim, primeiramente, né, entra tudo pela imagem do boi, né, que foi a primeira ligação quanto à imagem. Só que quando eu entro no significado, para os borucas, o touro tem um significado muito diferente do que tem aqui. Só que fica muito evidente para mim as manifestações culturais de resistência. E isso para mim foi muito interessante e foi muito importante deixar em claro, em escrito, né, sobre essas manifestações que a gente ainda conserva. E a importância de deixar tudo isso documentado, né, porque a gente precisa documentar as coisas para que não fiquem no esquecimento. Mas fora disso, eu trabalhei muito, foi o processo criativo e o processo produtivo, né? Então, enquanto o artesanato se fala, né, dos dois países, ou dos dois lugares específicos, eu percebi muito como eles têm os processos, vamos chamar, metodológicos, muito bem e muito respeitados por eles mesmos, né? A gente que ainda não aprendeu a respeitar eles com os processos, né? A gente acha que eles são vagabundos, que ficam perdendo tempo, mas não, eles têm os processos e respeitam os materiais. Por exemplo, para mim foi muito importante ver como tanto na Costa Rica como no Maranhão, esse contato diário com o material foi criando o saber muito forte. Então, por exemplo, eu encontro os artesãos de Boruca, na Costa Rica, que têm um contato direto com a madeira o tempo todo. Então, eles falam com aquela madeira. Para eles, é um elemento da vida. E encontro o Simar, aqui no Maranhão, que ele tem um contato direto com os materiais que ele utiliza, materiais que foram encontrados, capacetes, panelas, vassouras, coisas assim, e que ele transforma. Então, para mim, uma das coisas mais importantes a serem expostas, como esse tratamento, ou esse se encontrar com os materiais no cotidiano e valorizar eles dentro do processo, chega
o que eles têm no dia de hoje, né? Então, enquanto coisas que têm similares entre os dois, tem muitas coisas, muito mais do que a gente pensaria, né? Ainda sendo uns indígenas e outros não. E ainda uns sendo do Brasil e outros da Costa Rica, que provavelmente nunca vão se encontrar. Mas tem muito, no momento de fala, por exemplo, de criação, que você consegue ver que, ainda sem conhecer os teóricos, também eles se encontram. Então, é muito, muito interessante essa parte do campo. Não sei se consegui responder a pergunta. Sim, conseguiu sim. É interessante. Então, começa com a questão do boi, né, presente na cultura, mas você vê também tanto uma similaridade na definição dos métodos, né, de criação e de produção, e o respeito a isso, e também na questão dos materiais, né? Era isso que eu queria... Achei muito interessante a resposta, né? A citação que você fez, que você colocou na apresentação sobre o uso dos materiais, que alguém, não me lembro mais qual artesão, falou para você, né? Como é que você sabe a hora de cortar a madeira, aonde, né? Então, esse contato, ele diz muito sobre a relação deles com o próprio produto, né? E achei interessante também na metodologia você colocar uma referência que fala muito sobre o respeito, né, do pesquisador enquanto observador e participante dessas comunidades, dessa realidade, né? Acho que isso tem um ganho muito grande para a pesquisa. Isso já é a dissertação defendida, né? Já. Uhum. Legal. Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal está dando parabéns aqui pelo trabalho no chat. Alguém tem mais algum questionamento? Quer falar alguma coisa? Muito bem. Ok, agradeço novamente, Gloriana. Obrigada. Obrigada a você pela apresentação. Parabéns de novo. E vamos seguindo. Obrigado. Pessoal, então, continuando, temos agora Maria do Socorro da Silva de Souza, apresentando interação entre design, moda e artesanato, a contribuição do artesanato na moda. Boa tarde, Maria do Socorro, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok. Pronto. Eu sou a Maria do Socorro, sou professora da Universidade Federal do Cariri. Essa pesquisa, ela me veio a partir de uma disciplina que eu comecei a lecionar desde o semestre passado, moda e artesanato, e a partir disso surgiram algumas reflexões e algumas indagações, né? Principalmente porque aqui na região do Cariri, né, Juazeiro, caracterizada principalmente por Juazeiro, Crato e Barbalha, que é a região que eu mais tenho contato. Essa região, ela tem tido um crescimento significativo no que diz respeito à moda. E aí, para começar, a gente consegue verificar hoje que o artesanato e o design, eles têm se encontrado, né, ultimamente. Eles têm cada vez mais se complementado, né? Então, com isso, a interação do design, do design com o artesanato, o design vai funcionar como uma ferramenta para a inclusão do artesanato e a valorização do mesmo. Isso já tem sido discutido em inúmeras obras aí, né? E por inúmeros autores, como a própria Adélia Borges, né, uma importante autora nesse sentido.
Só que eu comecei a também refletir sobre tudo bem, a moda, o design pode trazer grandes benefícios para desculpa, é que eu estou vendo o chat aqui, me desconcentrou. Mas o design, a gente entende que ele, sim, traz benefícios, né, além da inclusão social, para o artesanato. Mas e o que o artesanato contribui com o design e com a moda? Então, a pergunta que norteia essa pesquisa é de que maneira o artesanato ele pode contribuir na construção de uma identidade de moda aqui no Cariri. No título eu coloquei uma coisa bem geral, mas a pesquisa é bem específica. A pesquisa vem para discutir, né, e até para refletir um pouco sobre a nossa identidade de moda aqui no Cariri. E aí, o meu principal objetivo com esse trabalho é verificar de que maneira o artesanato, com seu valor social, pode humanizar o processo tanto criativo quanto produtivo da moda nos movimentos da moda daqui da região. Porque a gente vê muito a moda inserida em diversos escândalos, né? Sobre diversos escândalos sociais e ecológicos. Então, o artesanato ele pode vir como algo para valorizar a moda no quesito sustentável, no quesito cultural e no quesito social. E aí, para que esse objetivo ocorra, né, eu tracei alguns objetivos mais específicos, que é verificar de que maneira se dá a utilização dos produtos artesanais como fator de diferenciação e agregação aos produtos de moda, examinar que essa união ocorra de maneira efetiva, analisar quais são os benefícios que podem ser angariados através da união dos dois setores e compreender em que momento a relação entre moda, design e artesanato se torna frequente no Cariri. Né? É um histórico recente que não tem sido abordado, mas ultimamente eu tenho adentrado nesses assuntos e tenho pesquisado sobre, e eu estou percebendo como pesquisadora que tem tido um crescimento gradativo aqui. Né? Eu posso, inclusive, falar sobre o SENAC, que recentemente levou o tema Cariri para o São Paulo Fashion Week, né? Também levou para o Dragon Fashion o tema Cariri. Outros personagens daqui do Cariri, como o Expedito Celeiro, já desfilou com suas peças para algumas coleções importantes. Então, ao observar isso, eu, nesse trabalho, quero traçar esse crescimento gradativo do Cariri dentro da moda, né? E sem esquecer da cultura e do artesanato dentro dessas coleções, porque é uma característica importante da nossa região. E aí, eu trouxe uma frase que me motivou muito para esse trabalho, para essa pesquisa, que é de James Gustavo Specht. Ele fala que nós precisamos não só nos tornar peixes mais fortes, nadando contra a corrente, mas nós precisamos mudar a corrente. E eu acredito muito que o design ele é uma ferramenta importante para isso. Eu sempre falo que nós, designers, nós temos o poder para mudar o pensamento de uma sociedade. Né? Hoje a gente fala muito em sustentabilidade. E o designer, ele tem o poder de, muitas vezes, incutir isso na cabeça do seu público-alvo.
né? E a moda, ela tem essa abrangência, né, de atingir pessoas, todo mundo se utiliza da moda de alguma maneira. Então, eu pensei no design como uma ferramenta, a moda como uma forma de difundir, disseminar isso, né? E o artesanato como algo que vai valorizar e que vai dar identidade para a moda aqui no Cariri. Que vai dar, não, que já dá identidade para a nossa região. Né? Já tem isso muito forte aqui na nossa região. Então, este estudo, ele é uma extensão natural de um pensamento baseado em ciclos de vida, né, que se expande e que o foco, nesse caso, o foco do design vai ser incluir a sustentabilidade, não só ecológica, mas a sustentabilidade social, já que o design, quando contribui com o artesanato, ele trabalha a sustentabilidade cultural também, porque vai trazer um pouco de tradição e até de trabalhos manuais para a moda, o que agrega valor, né, para o consumidor final e até para quem está assistindo aí, se for o caso de uma moda mais conceitual. E aí, o método, né, utilizado é um estudo que combinará pesquisa bibliográfica e documental, já que eu vou fazer um levantamento desse histórico aqui da região, que objetiva inicialmente analisar as publicações recentes sobre temas em questão, tais como o artesanato na moda, as inquietações que se provoca no mercado da moda, sempre buscando compreender o cenário em que essa moda caririense está inserida e a importância. Né? Eu também busco analisar fotografias, né, que sugerem uma pesquisa além do que é apresentado nas próprias fotos, né? Porque eu, como pesquisadora e observadora, vou atentar para os significados e pelas instruções implícitas que essas fotos nos traz. E aí, eu espero que esse trabalho estimule ainda mais a união desses dois polos, da moda com o artesanato, tendo o design como ferramenta, as metodologias de design como ferramenta, que muitas vezes parecem ser distantes, né? E que a minha busca é fomentar ainda mais a criatividade sob a luz da cultura local, além de fomentar a economia solidária entre os pequenos grupos produtivos. E isso traz mais identidade para a moda aqui do Cariri, que vai fazer com que nós nos diferenciemos de outras modas que estão sendo difundidas por aí afora. Então, o meu intuito, principalmente, é fomentar a cultura e a tradição, levando isso para a moda, né, para a passarela. Isso é o que eu espero com a minha pesquisa, sempre tendo em vista que eu vou pesquisar pessoas que já trabalharam com isso, coleções de moda, que já trabalharam com a tradição, a cultura e o artesanato daqui da região. Então, essas são as minhas referências, né, no momento, e eu agradeço, né, aqui poder participar e poder compartilhar um pouco da minha pesquisa. Ok, Maria de Socorro. Muito obrigado pela apresentação. Parabéns pelo teu trabalho.
eu não vou me lembrar exatamente o ano, vai ser ótima essa referência, nem o ano e nem o nome do evento oficialmente, mas eu foi inclusive na época que eu conheci o Cariri, para um evento promovido pelo SESC, que trouxe a Heloísa Croco, né? E eu não sei se você estava presente, foi com a professora Adriana Botelho. E aí eu tive, assim, eu lembro que eu era estudante, né? Nessa época de arquitetura, e foi uma percepção muito interessante, porque a gente visitou algumas cooperativas de mulheres que trabalhavam com artesanato, né, em Juazeiro do Norte, e ao mesmo tempo que visitamos essas cooperativas, ouvimos a fala da Heloísa Croco, né, com toda aquela pesquisa, né, que ela faz aquela busca das referências, né, mas uma busca com muito respeito, até lembrando um pouco do trabalho anterior da Costa Rica e do Maranhão, né, uma busca com muito respeito. Ela falou assim, ela descreveu uma metodologia que ela usou, que ela fazia com que ela proporcionava ambientes de discussão com os artesãos para que eles descobrissem as referências do local, né? Então, assim, foi um processo super rico, né? Eu me lembro que foi muito interessante ouvir, né, aquele depoimento das mulheres que estavam trabalhando com palha, nesse caso específico com palha, não era exatamente com moda, mas eu acho essa discussão, né? Assim, um pouco depois, já como admirador do design, né, de uma maneira geral, como eu posso dizer, estudando, né, alguns textos da Adélia Borges e ouvindo ela falar, eu acho que essa discussão do design do artesanato, ela é uma discussão, assim, que ela não é só sobre o design e o artesanato, na verdade é uma discussão social, né? Porque quando você questiona, né, como até nas apresentações de ontem a gente discutiu isso também, quando você questiona de onde vem o design, né, o que eu chamo de design, e se existe de fato essa fronteira entre o design e o artesanato, eu estou, na verdade, questionando as nossas instituições, as nossas crenças, né, algo que está pré-estabelecido, e uma hierarquização que tem a ver com o nosso modo de projetar e construir as coisas, né? E aí eu questiono, por que design, né? Para que serve? Né? O que eu posso chamar de design? É algo do meu cotidiano? É algo que vai, né, satisfazer uma necessidade? E toda essa referência riquíssima cultural, né, que a gente tem, vinda do que nós chamamos ainda hoje de artesanato, ela passa a ser ignorada muitas vezes, né? Porque eu coloco essa divisão, né? E eu acho que o seu trabalho ele suscita muito esse debate, né? Eu não sei até que ponto, não sei se tu pretende desenvolver, como tu pretende pesquisar com as artesãs enfim, mas eu acho que é um trabalho super válido, e a região do Cariri é uma região super rica nesse sentido, né? Tem muitas contribuições. E você que está dentro do ambiente da universidade, acho que tem, né, uma perspectiva super legal de desenvolvimento, né? Tem muita gente para fazer parceria nessa pesquisa. Achei super legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Parabéns. Também não tenho uma pergunta específica para te fazer, foi só essa reflexão aqui que me veio, né, da sua fala, e para te parabenizar realmente também. Obrigada. Você falando sobre isso, eu lembrei de uma citação do Aloysio Guimarães, né, que ele fala em algum momento que no Brasil não existe design, existe um pré-design que vem do artesanato, né? E é uma discussão pertinente, foi uma das citações que me levou a essa reflexão, né? Principalmente sobre a moda. Aqui a gente tem um potencial de se tornar um novo polo de moda aí, a Fortaleza bem pertinho da gente, né? E aí eu acho que para o histórico do Cariri isso também é importante,
né? Essa discussão sobre o design como uma ferramenta criativa para outras áreas, isso é maravilhoso. E dentro do artesanato, que é algo que eu amo, é ainda mais engrandecedor, porque, como você falou, é uma discussão social. Não se trata apenas de resgatar uma tradição, mas se trata também de trabalho, qualidade de vida, mercado comercial, porque aqui é muito movido pela religiosidade e pela venda de artesanato, né? O nosso diferencial, na verdade, né? Quem não teve a oportunidade de visitar o Cariri, venham, vocês não vão se arrepender, né? Cheio de simbolismo, de cultura, principalmente para nós que trabalhamos com o imagético, aqui é enriquecedor. Assim, eu passei um tempo fora e quando eu voltei, eu me formei aqui, mas quando me formei fui para São Paulo, né? E quando eu voltei, meus olhos se encheram, né? Porque eu comecei a ver as coisas de uma outra maneira. Imagine vocês que vêm visitar aqui, né? Devem encontrar milhões e milhões de coisas maravilhosas. Então, venham aqui, venham visitar a gente. E aqui tem muita coisa legal para vocês verem. Tá? O olhar estrangeiro, né? Ele é mais... se impressiona mais, né? Porque não é o seu cotidiano, não é a sua paisagem do dia a dia, então a gente acaba, às vezes, vendo mais. Ou vendo diferente, não sei se é mais também, né? Vendo diferente de quem é do lugar. Mas a região do Cariri é uma região riquíssima, nossa, eu queria realmente voltar, né? Faz um tempo já que eu fui nessa ocasião, vou. Ok. Pessoal, alguma pergunta para Maria do Socorro? Algum questionamento, alguma consideração? Tudo bem? Só parabéns por enquanto. Então, só para... Então, Maria do Socorro, queria agradecer de novo, tá? Sua apresentação. Obrigado pela participação. Muito legal. E parabéns pela pesquisa. De nada. Pessoal, só para relembrar aqui que a lista de presença está aqui, tá? No chat, então, façam o registro da presença de vocês, tá? Principalmente para quem está inscrito. Na verdade, eu acho que é só para quem está inscrito. Então, continuando aqui, pessoal, nas nossas apresentações, temos Otávio Fagundes Matos Braga Bonfim, design e artesanato. O design e o artesanato podem ocupar os mesmos espaços? Olha, vamos continuar, então, com a discussão que a Maria do Socorro começou. O Otávio está presente? Boa tarde, Otávio. Estou. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tudo bem? Boa tarde, eu vou colocar para apresentar aqui, tá? Ok, tranquilo. Estão conseguindo ver? Perdão, eu estava com o microfone desligado e estava respondendo que estou, sim, conseguindo ver. Tá ok, pode começar. Tá? Boa tarde, meu nome é Otávio Braga, eu sou graduando do curso de Design do FCA, e eu fiz o trabalho juntamente com a professora Maria do Socorro, que apresentou antes. Nosso trabalho é uma revisão bibliográfica, titulado como o Design e Artesanato. O Design e Artesanato podem ocupar os mesmos espaços? Quem me motivou a fazer esse trabalho também foi a frase, foi o designer que a professora citou, a Luísa Magalhães, que inclusive foi um designer muito importante, né, que hoje é dia do designer, justamente por causa dele, que ele tem uma frase que fala que não existe artesanato no Brasil, que o que existe é um pré-design, ou seja, todo artesão é um designer em potencial, então foi o que me motivou a pesquisar nesse sentido. Então, a problemática é essa, que já tem no título do trabalho, que o design e o artesanato podem ocupar os mesmos espaços, e para responder esse questionamento, a gente traça um paralelo entre o design e o artesanato com a colonização. Já vem sendo amplamente debatido nesse evento, né, que a gente sabe que a educação é colonizada, pois tudo que aprendemos com a educação é advindo do Ocidente, e com o design não é diferente.
o design é colonizado. A gente aprende na faculdade, nas disciplinas de História do Design, que o design se origina na Europa, juntamente com a Revolução Industrial e a criação do Bauhaus, na Alemanha. Ou seja, o design é uma criação europeia. Eu trouxe aqui uma citação da Canduala, que ela fala que os valores da história do design são ensinados por um cânone. Aquele panteão aceito de trabalho feito predominantemente por designers homens, europeus e norte-americanos, que ditam a base para o que é considerado bom ou ruim. A autoridade do cânone desvalorizou os trabalhos produzidos por culturas não ocidentais e aquelas de cenários mais pobres. Ou seja, na nossa educação, que é colonizada, aprendemos com os europeus que o design surge na Europa e que tudo que foi criado antes ou fora de lá não merece ser chamado design. Então, sobra outras denominações, que seria, por exemplo, o design, que é o que a autora fala. Normalmente, quando pensamos em artesanato, nossos pensamentos, o relacionamento relaciona a práticas manuais, a um trabalho mais bruto, um tanto quanto primitivo. Até quando a gente pesquisa na internet o significado da palavra artesanal, a gente encontra termos como disse de coisas feitas sem muita sofisticação, e coisas rústicas. Ou seja, vivemos em um meio que já desvaloriza muito o artesanato. Adélia Borges fala que produtos artesanais são aqueles confeccionados por artesãos, seja totalmente à mão, com o uso de ferramentas ou até mesmo por meios mecânicos, desde que a contribuição direta e manual do artesão permaneça como componente mais substancial do produto acabado. Esse trecho de Adélia Borges corrobora com a ideia de que o artesanato é mais simples. Mais simples que o design, justamente por necessitar ser feito à mão e com a contribuição direta do artesão. Mas não deveria ser assim, né? Por isso esse tema se torna muito relevante. O objetivo do trabalho é compreender como ocorre a colonização do design e como ela influenciou o design no Brasil, além da importância de descolonizar o design, fazendo perceber como o design que nos é ensinado é eurocêntrico e capitalista, além de estar ultrapassado e engessado nos moldes como a gente aprende hoje nas academias. Outro trecho de Canduala que eu gostei de destacar é que as escolhas que fazemos como designer são intrinsecamente políticas. Com cada escolha do design que fazemos, existe o potencial de não apenas excluir, como oprimir. Aprender sobre a história do colonialismo vai abrir nossos olhos para como estruturas de poder formaram a sociedade atual e como elas dominam nosso entendimento do design. Como resultado do trabalho, a gente pretende fazer com que os designers questionem as estruturas que eles estão inseridas, que são estruturas colonizadas, e critiquem o sistema que se encontram, bem como buscar meios para descolonizá-los. Por fim, a colonização do design ocorre da mesma forma que a colonização com invasão e destruição de terras, porque desconsidera todas as práticas que já possuíamos aqui por aprendizagens impostas por estrangeiros. Quando se devia considerar, na realidade, que essas outras práticas que já existiam aqui, como artesanato, né, práticas indígenas, artesanato, como um design cultural identitário, que é o que ele é. Para finalizar, trouxe algumas das referências que utilizamos no trabalho, Adélia Borges, Anuska Canduala, que pesquisa sobre o tema, Pedro Oliveira, que faz parte do grupo de Decolonizando o Design, que é um grande grupo que fala sobre o tema. Enfim, gostaria de agradecer a todos, e desculpa porque eu estou um pouco nervoso, então acho que eu falei muito rápido, mas é isso. Sem problema, Otávio. A gente é que agradece a sua apresentação. Nem tinha percebido, né, que, na verdade, os trabalhos continuavam mesmo, professora Maria de Socorro fez com autoria, né? Então, a discussão realmente estava continuando. E não fique nervoso, não. Tá de parabéns pelo trabalho. Eu, inclusive, ia comentar, assim, que a gente às vezes diz, a pertinência desse trabalho para o tema. Esse seu trabalho é completamente, né, o tema do evento. É super legal o resgate, né, que vocês fizeram, né, de entender de onde vem o design enquanto atividade instituída, né, podemos dizer assim, oficial, né, então é europeu, é uma origem europeia,
e tudo que tem, assim, a origem das coisas é muito importante para o modo como elas são trabalhadas, né? Então, mesmo que a gente hoje esteja falando do design brasileiro, do design cearense, por exemplo, no meu caso aqui, né, que estou em Fortaleza, vocês estão em Cariri também, mas temos pessoas de outros lugares, mas um design do local, a gente sempre está falando de um design do nosso local em comparação ou em relação ao design que acontece, né, e que é trabalhado de maneira teórica, de maneira prática, mas por nomes, né, que pesquisaram isso e tal. Então, a gente, de alguma maneira, dentro do que você apresentou, eu posso dizer assim, a gente está, ao longo do tempo, desde que o design surgiu, trabalhando com ou contra a visão inicial que se tinha de design, né? Então, essa visão, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não compartilhe, ela é uma visão de base, ou seja, ela é um parâmetro, né? Então, a questão da necessidade de descolonizar é de entender mesmo, né, como você falou, como isso pode ser um instrumento de poder, e inclusive nos trabalhos de hoje que nós vimos, né, aproveitar até para fazer minha avaliação transversal, né, dos trabalhos, todos os trabalhos hoje foram apresentados, eles tinham em comum essa ideia de que consequências do nosso design, né, o design que a gente produz tem. Então, as escolhas projetuais vão ter consequências, e as consequências, é interessante saber, elas não são só para o usuário imediato do produto, seja ele o que for, mas para uma sociedade, ainda que essa sociedade não use. Por exemplo, eu não tomo uma cerveja proibida, né? Mas eu vejo o anúncio da cerveja proibida, eu vejo a cerveja, então eu entro em contato com aquele material gráfico. Então, isso é um impacto para a sociedade, né? E, assim, as pessoas que bebem vão conviver comigo, então, a gente está falando de uma rede complexa. Do mesmo jeito que você está apresentando, e a professora Maria do Socorro apresentou há pouco, né, a questão do design do artesanato. Então, como a gente tem essa citação, né, do Aloysio Magalhães, né, que você falou? Isso. Essa citação é muito interessante porque ela reconhece, né, o potencial do artesanato enquanto prática projetual reflexiva, né, que é uma coisa também que no trabalho da Gloriana, né, ela falou também da questão que ela percebia que a metodologia de produção e de planejamento desses produtos era muito respeitada, existia uma ordem lógica, né, que inclusive tinha muito da relação do próprio artesão com o produto, com os materiais, né, com o cotidiano que fazia ele produzir aquilo. Então, acho que seu trabalho foi, não sei se foi de propósito escolher ele para ser o fechamento da nossa sessão, mas ele é o referencial, né, teórico, né, a reflexão teórica que a gente precisava, né, para ir aí transversalmente atender ao que todos os trabalhos meio que apresentaram. Então, achei muito legal esse resgate de vocês. Parabéns. Obrigado. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Otávio? Sim, eu também gostei de todos os trabalhos, foram muito legais. O pessoal está comentando aqui. A Clara está dizendo que quer ver mais o seu trabalho, Otávio. Olha só. Então, eu acho, tanto a sessão de ontem, tive a mesma impressão, foi super rica, né, os debates muito interessantes, questões muito pertinentes e contemporâneas, né, do design. Eu fico super feliz com o resultado. E temos mais perguntas? Alguma pergunta? Relembrando, pessoal, da presença, tá? Que tá o link aqui. Vou copiar de novo aqui o que a Raíza colocou, só para ficar mais fácil, para caso alguém não tenha preenchido ainda. Então, eu agradeço ao Otávio, né, que apresentou agora, e dou parabéns novamente. E agradeço de novo, né, a todos que apresentaram nessa nossa sessão de hoje. Obrigado pela participação, assim, obrigado pelo interesse no evento. Aproveito para agradecer eu também pelo evento, pelo convite para mediar, e dizer que é uma oportunidade muito legal de debater o design, né,
nesses tempos que estamos vivendo agora, né, que o design se torna cada vez mais essencial. Agradeço também a Raíza pelo apoio técnico. Obrigado, Raíza. E a gente se vê no resto da programação do evento, ok? Eu declaro encerrado, então, a sessão de apresentação de trabalhos de hoje, nessa sala 18, no eixo 2. Ok, pessoal? Obrigado a todos. Obrigado pela atenção, pela participação. Abraço também, professora, para todo mundo. Obrigado, Júlia, Kátia. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Até mais.